Olá, muito boa tarde. Bem-vindos ao episódio número 78 de Emoções em Podcast e hoje vamos ter o tema Gerir Emoções com o gráfico do Flow. Para quem ainda não acompanha as Emoções em Podcast, fica a saber que é um programa que pretende trabalhar todas as semanas temas relacionados com o aumento dos níveis de saúde mental e de bem-estar. Eu sou professora, formadora, mentora, palestrante na da saúde mental, do bem-estar, da gestão de emoções, da liderança pessoal e realmente esta é a área do meu trabalho, da minha especialização, desde 2003 que investigo estas áreas das emoções e sou bastante apaixonada por elas. Então hoje trouxe-vos aqui o conceito do gráfico do Flow, é uma das ferramentas que eu costumo utilizar para ajudar a gerir emoções. Este gráfico do Flow não é um conceito nem uma ferramenta criada por mim. Este é um conceito criado por um autor que se chama Mihaly Csikszentmihalyi e este é um autor que nasceu em setembro de 1934 na Croácia. Ele foi professor de Psicologia e Gestão, chefe do Departamento de Psicologia da Universidade de Chicago, também do Departamento de Sociologia e Antropologia. Csikszentmihalyi destaca-se, isto para vocês perceberem melhor quem é o autor, destaca-se como pioneiro no estudo da felicidade e da criatividade, participando da fundação da psicologia positiva. É conhecido como o arquiteto do conceito do flow e pelos anos que pesquisou e escreveu sobre o tema. É também autor de muitos livros e de mais de 120 artigos ou capítulos de livros. Martin Seligman, ex-presidente da Associação de Psicologia Americana, descreveu Csikszentmihalyi como o principal pesquisador em psicologia positiva do mundo. Foi ele o criador do gráfico do Flow, que eu vos vou falar hoje, uma ferramenta que pretende ajudar cada indivíduo a gerir melhor as suas emoções, a ganhar consciência sobre os seus diversos estados emocionais no decorrer do seu dia e também conseguir gerir com mais facilidade as suas emoções. E a partir do momento em que ganha consciência sobre o que é que gera cada estado emocional, a pessoa consegue perceber e também vai conseguir gerir com mais facilidade. E mesmo que não consiga gerir sozinho, sabe o que é que lhe poderá estar a provocar alguns estados emocionais e não conseguindo gerir sozinho, tem a possibilidade de pedir ajuda. Mas o que faz este gráfico é que a pessoa ganha mais clareza sobre quais é que são os aspectos geradores de cada estado emocional e quais é que são os estados emocionais que estão a ser sentidos e vividos com mais frequência ao longo do dia e quais é que são aqueles que são vividos com menos frequência ao longo do seu dia. E isto é fundamental. Ganhar a clareza, ganhar o foco sobre o que é que me gera cada estado emocional é o primeiro passo para depois conseguirmos gerir melhor as nossas emoções, ou se não conseguimos fazer este processo sozinho, pedirmos ajuda a alguém que nos acompanhe a fazer esse processo. E é isto, eu neste episódio vou-vos apresentar o gráfico do Flow, vou-vos dar algumas indicações de como é que ele pode ser trabalhado, digamos assim, e vou ficar já com uma noção de quais é que são os estados emocionais que estão a sentir com mais frequência ao longo do vosso dia. Então, o que é que eu sugiro para este episódio? Que cada pessoa que está a assistir neste momento e que vai depois assistir em diferido ou no Spotify ou no YouTube, nas redes onde também fica gravado, tenha consigo um caderno ou bloco de notas, uma caneta para anotar. Eu, para mim, não chego a ganhar consciência só de pensar. Convém registar, escrever. Então, vou-vos apresentar este gráfico, que é o gráfico do Flow. Então, como veem, vou tentar perceber, acho que se consegue ver bem. Então, de um dos lados deste gráfico nós temos um nível de desafio. Então, este estado emocional pode ter um nível de desafio baixo, médio ou alto. E por outro lado, no eixo horizontal, temos o nível de habilidade. E entre o nível de desafio e o nível de habilidade aparecem aqui vários estados emocionais. Então vou começar por falar da ansiedade. Então, como veem aqui neste gráfico, o nível de desafio para a pessoa sentir esta ansiedade, o nível de desafio da ansiedade é alto,
em relação ao nível de habilidade que a pessoa tem. Então, porquê é que a pessoa sente esta ansiedade? Porque sente que o desafio é maior do que a habilidade que a pessoa sente que tem. A pessoa até pode ter, mas não acredita que a tem. E basta não acreditar em si, que acredita que tem aquelas capacidades para o desafio ainda ser maior. Então, a pessoa sente que não é capaz, sente que não está a controlar, e então o desafio é enorme para o nível de habilidade que tem. Isto é reversível, porque a partir do momento em que conseguimos trabalhar estas habilidades, é um nível, existe a ansiedade porque o nível de habilidade é baixo. Se nós conseguirmos trabalhar este nosso nível de habilidades, vamos conseguir diminuir o desafio e deixamos de ter esta ansiedade para se calhar passar a ter apenas uma preocupação. Então, qual é que é o trabalho que eu indico para fazerem? Perceberem ao longo do vosso dia quais é que são os fatores geradores de ansiedade. Quando é que sentem, se por acaso sentem, porque pode haver um estado emocional que esteja aqui que até não é sentido ao longo do dia. E está tudo bem. Mas a intenção aqui é pensarmos no dia a dia ou durante a semana o que é que me gera ansiedade. No meu contexto pessoal ou no meu contexto profissional, o que é gerador de ansiedade para mim? E então a ideia é colocarem mesmo por tópicos o que é que me gera ansiedade. Colocar os tópicos todos sobre quais é que são os fatores geradores de ansiedade. Ok? A ideia é fazerem esse exercício para ganharem mais clareza sobre o que é que vos gera ansiedade. Quando ganhamos, como eu estava a dizer no início, quando ganhamos mais consciência e mais clareza sobre o que é que me gera ansiedade, eu posso ser um bocadinho mais cirúrgica na forma de trabalhar aquilo. Que tipo de comportamentos é que eu tenho que ter, que tipo de postura é que eu tenho que ter, que tipo de formação é que eu tenho que ter a mais, que tipo de acompanhamento é que eu tenho que ter para conseguir lidar com aquele nível de ansiedade. Será que tem a ver com crenças? Será que tem a ver com uma exigência exagerada que eu tenho de mim própria? Tenho que tentar entender, mas primeiro de tudo eu tenho que identificar o que é gerador para mim de ansiedade, ok? A seguir, por exemplo, podemos falar da preocupação. A preocupação, como vocês veem aqui, o nível de desafio é médio, não é tão alto, não é? Mas imaginando que começa a crescer o desafio nesta preocupação, ou estamos constantemente a procrastinar uma coisa que temos que fazer, há uma preocupação que temos que fazer, e começa-se a aumentar esta preocupação e pode com alguma facilidade depois chegar também à ansiedade, ou então diminuir. Então, o que é que no meu dia a dia, o que é que na minha semana me gera preocupação? O que é que me gera preocupação? Para perceber depois o que é que eu poderei fazer para conseguir diminuir esta minha preocupação. Será que tem a ver com o delegar tarefas? Pode ter a ver com isso. Por vezes a pessoa agrega todas as responsabilidades para cima de si, não consegue dar conta de tudo, são cargas muito pesadas e às vezes bastava fazer ali, delegar algumas tarefas para outras pessoas, ou colocar melhor os limites, ou dizer alguns nãos a coisas que a gente acha que não consegue, ou se calhar não colocarmos metas tão altas, não é? Fora da realidade, que isso também gera depois a tal frustração. Tudo isto pode ser causador de preocupação. Cada pessoa deve escrever quais é que são os tópicos ao longo do dia que me geram preocupação. No contexto pessoal, no contexto profissional, no contexto social, em tudo o que vos fizer sentido. Ok. Depois temos aqui a apatia. A apatia, como vocês veem, é apatia porque é um nível de desafio baixo e um nível de habilidade baixo. Então a pessoa tem que fazer aquilo, mas gera um pouco de apatia. Ok? Então, quais é que são as atividades ao longo do dia? Nomeiem, façam a lista, o que é gerador de apatia? O que é que são aquelas coisas que realmente custa a fazer? Tem que ser feito, mas gera alguma apatia na pessoa. Depois temos o tédio. O tédio já precisa de um bocadinho de maior nível de habilidade, ok?
mas o desafio continua a ser baixo. Por isso é que é tédio. Porquê que é tédio? Não há desafio. Quando nós temos alguma coisa que nos desafia, mas que nós acreditamos que vamos conseguir, até pode ser uma coisa motivadora para nós. Agora, quando não existe desafio nenhum, a pessoa parece que não desenvolve ali mais nada, não há nada para eu me superar, é realmente gerador de tédio. Então, o que é gerador de tédio na vossa vida? Porque é que para vocês é um tédio fazer? Ok? Por enquanto ainda só estamos a ganhar consciência sobre quais é que são as atividades que vos geram estes estados emocionais para depois fazermos outro tipo de estratégias. Também vou indicar aqui alguns tipos de estratégias para depois conseguirem combinar atividades por forma a melhorarem estados emocionais, ok? A seguir, temos aqui o relaxamento. Então, em termos de nível de habilidades, é o nível de habilidade mais alto, o nível de desafio é baixo. Então, quais é que são as atividades ao longo do dia que vos ajudam a relaxar? Pois é. É que por vezes aquilo que me tem acontecido com os meus mentorandos, com os meus formandos, muitas das vezes este estado emocional fica vazio, não é? E é muito importante termos ao longo do nosso dia tanto atividades que realmente nós estamos mais ativos intelectualmente, em ação e está tudo bem, como também é importante haver este equilíbrio, não é? Sistema nervoso simpático, sistema nervoso parasimpático, e o ideal para haver equilíbrio na nossa vida é conseguirmos conjugar isto tudo. E aliás, até vamos depois de conseguir ter um melhor bem-estar, descansar também melhor, tudo isto tem repercussões no nosso sono, na nossa produtividade no dia a seguir, exatamente porque conseguimos equilibrar melhor as atividades em que eu estou mais ativo e as atividades em que eu estou mais passivo. Então, quais é que são as atividades do seu dia em que realmente sente este relaxamento? Toda a gente a fazer, os exercícios estão para fazer, é mesmo para meterem os tópicos para ganharem mais consciência sobre o que é que vos gera cada estado emocional, ok? Depois do relaxamento, temos, por exemplo, aqui o controle, ok? Então, um nível de habilidade alto, um nível de desafio médio. Quais é que são as atividades do vosso dia a dia em que vocês sentem que estão as coisas controladas, estão a dominar e está tudo fantástico, não é? Então, o que é que está sob controle? Não vos preocupa, não vos gera ansiedade, não vos gera stress, está controlado. Então, o que é que eu faço no meu dia a dia que é realmente gerador desta sensação que eu tenho as coisas controladas? Coloquem tudo, ok? Até dou um tempinho para a pessoa fazer em direto. E mesmo quem ouvir em diferido também acaba por fazer. E depois a ideia é completarem, está bem? Porque não, este exercício, se for feito realmente com muita, muita atenção, mesmo um trabalho de expandir consciência, pode demorar algum tempo. Por isso a ideia é, eu apresento-vos aqui o gráfico do flow, mas depois a intenção é fazerem realmente, nomearem todas as atividades ao longo do dia que vos geram cada um destes estados emocionais, ok? Depois vou falar sobre o flow. Este flow que tem um nível de desafio alto e um nível também de habilidade alto. Então são as atividades que estão-nos sempre a pedir mais sobre as nossas capacidades, ou seja, não é alguma coisa que eu esteja completamente sob controle, está sempre a pedir um bocadinho mais daquilo que eu acho que consigo, mas eu acredito que consigo, ou seja, a fasquia está, eu normalmente costumo chegar aqui e quando eu tenho um bocadinho maior de desafio, mas eu acredito que vou lá chegar, então existe sempre um bocadinho de desafio, mas eu acredito que vou lá chegar, não é um objetivo, não é uma meta irrealista. Então o nível de desafio é alto e o nível de habilidade também deve ser alto. E normalmente são associadas às atividades que nos geram esta sensação de flow, segundo o autor, são as atividades em que nós perdemos a noção do tempo e do espaço quando nós estamos a fazer essas atividades.
E às vezes há pessoas que entram em flow, por exemplo, a fazerem num hobby, há pessoas que no seu próprio local de trabalho estão em flow de tal maneira que estão envolvidas e parece que não ouvem nada à sua volta, de tal maneira que estão focadas na atividade que estão a fazer, que até acabam por ser pessoas depois mais produtivas, porque conseguem fazer uma blindagem de tal forma, por estarem tão focadas naquilo que estão a fazer, que a produtividade também vai aumentar. O ideal será a pessoa trabalhar numa atividade em que lhe gera flow. Naquela atividade, eu, por exemplo, quando vou fazer palestras, eu termino sempre uma palestra com mais energia do que aquilo que ainda começo, porque é uma coisa que me gera muita energia dentro de mim, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer e nem noto o tempo a passar. Aliás, é um desafio para mim e tenho que estar sempre atenta ao tempo, porque perco a noção do tempo e do espaço quando estou a falar de coisas que eu gosto muito e a partilhar conhecimentos e de estudos e de investigações feitas e de experiências que me fazem sentido e partilhar isso para os outros. Ou seja, tudo aquilo que são atividades que a pessoa fica sem a noção do tempo e do espaço quando a está a fazer, de tal maneira que está envolvida naquilo, são atividades que geram flow. E não é algo que eu faça sempre igual. Não, tem que haver sempre um bocadinho de desafio. Em termos de nível de expectativas, são vários os níveis de expectativa. Ainda hei de fazer um podcast só sobre expectativas. Existem vários níveis de expectativas e quando nós às vezes colocamos uma expectativa demasiado alta, uma meta demasiado alta que nós achamos que não vamos conseguir, é-nos realmente difícil lá chegar e desmotivamos e frustramos. Agora, quando eu estou na minha zona de conforto e coloco uma meta que é acima daquilo que eu costumo fazer, mas que eu acredito que vou conseguir e estou constantemente a desafiar-me, aí sim, a sensação é sempre de conseguir. E quando eu atinjo essa expectativa que eu coloco para mim, a sensação é eu consegui, a sensação é de bem-estar. Ok? Então, isto. Quais é que são as atividades que no seu dia-a-dia perde a noção do tempo e do espaço quando está a fazer? Porque o nível de habilidade é alto, o nível de desafio é alto, mas está de tal maneira envolvido na atividade que perde a noção do tempo e do espaço. Então, quais é que são? Isto acontece na vida pessoal, na vida social, na vida profissional. Quais é que são as atividades que perdem a noção do tempo e do espaço? Ok? E, entretanto, falta falar aqui do estado emocional de alerta. No estado emocional de alerta, o nível de habilidade é um nível de habilidade médio e o nível de desafio é um nível de desafio alto. É algo que me deixa em alerta. É um bocadinho mais elevado do que a preocupação, porque o nível de desafio é maior. Ok? Então, quais é que são as atividades ao longo do dia em que fazem com que a pessoa esteja alerta? O desafio é grande, a pessoa acha que não tem a certeza se tem as habilidades todas para conseguir resolver a situação e então deixa em estado de alerta, ok? A intenção depois de fazerem todo o preenchimento do gráfico, e a intenção é mesmo fazerem tudo aquilo que gera ansiedade, tudo o que gera preocupação, apatia, tédio, relaxamento, controle, flow, alerta, podem fazer como entenderem. A intenção é perceberem quais é que são os estados emocionais em que têm mais atividades, porque imaginando que têm muitas coisas que vos geram ansiedade, tem que ser visto, não é? E o que é que poderão fazer para que aquilo saia dali, não é? Que tipo de competências têm que ter para diminuir aquela ansiedade com aquelas atividades? Que tipo de estratégias é que podem ser utilizadas? Mas primeiro de tudo é ganhar consciência e entender o que é que me gera tédio, o que é que me gera relaxamento e chega-se a conclusões do género, ok, não tenho nenhuma atividade em que eu ao longo do meu dia não tenho atividades para relaxar, não tenho nenhum hobby, não tenho nada. Então, se calhar vale a pena pensar, então, o que é que vamos fazer para que hajam estas atividades de relaxamento? Enquanto existem algumas atividades, alguns estados emocionais que a intenção é que diminuam, há outros que a intenção é que aumentem, nomeadamente a parte do controle, do relaxamento, do flow, são tudo estados emocionais que a nossa intenção seja que aumentem. Ansiedades vão haver sempre, preocupações vão haver sempre, mas havendo um maior equilíbrio entre estas emoções de polaridade positiva ou emoções de polaridade negativa, não é? Estados emocionais mais polaridade negativa, a intenção é
conseguirmos diminuir aqueles que nos estão a fazer mal e aumentar aqueles que nos fazem bem, porque eles vão continuar a existir todos. Podemos é ter o controle nisto. Ou, por exemplo, fazer também combinações. Imaginando que para mim é um tédio passar a ferro, por exemplo. Mas é uma coisa que eu gosto muito, em que eu sinto que estou em controle, estar a ouvir uma palestra ou estar a ouvir um podcast de um tema que eu gosto, de pessoas que eu reconheço a autoridade. Então podemos combinar atividades que por um lado nos geram tédio com atividades que nós gostamos de fazer, ou por exemplo, uma atividade que seja entediante, mas ao ouvir uma música que nós gostamos muito, que nos dá outro estado emocional, também vai ajudar a equilibrar as emoções, ok? E então a ideia é esta: primeiro de tudo, fazerem as atividades todas em cada estado emocional para perceberem qual é que é a percentagem maior no vosso dia, na vossa semana. Depois perceber que tipo de combinações é que podem fazer de umas emoções com as outras, que tipo de atividades é que vocês podem combinar, fazerem ao mesmo tempo para diminuir ali o estado emocional e realmente tomar decisões. Se não se consegue realmente lidar com algumas coisas geradoras de ansiedade, de alerta, preocupação, se a pessoa não consegue sozinha, aí sim deve pedir ajuda, ok? E esta é uma das ferramentas que eu utilizo do Mihaly, Csikszentmihalyi. Espero que tenham gostado. Se precisarem de ajuda, têm os meus contactos ou contactem alguém que vos ajude também profissionalmente para realmente conseguirem gerir aqueles estados emocionais que não estão a conseguir gerir sozinhos. E é tudo. Não sei se alguém tem alguma questão para fazer aqui nas redes. Hoje, como estou sozinha, consigo ver aqui se por acaso alguém tem alguma dúvida, mas até agora não chegou nada, devo ter sido suficientemente clara. Então, boa noite a todos, despeço-me até à próxima semana para mais um episódio de Emoções em Podcast.